Olá! Nesse vídeo nós veremos como podemos utilizar o instrumento do atestado de capacidade técnica. Ele, a partir da IN 67 de 2021, que obrigou as dispensas eletrônicas a serem utilizadas quando forem feitas as dispensas de licitação do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021, no caso dos incisos 1 e 2, fez com que as nossas dispensas de licitação, principalmente para aquelas unidades pequenas, que operavam muito com base na dispensa de licitação, passassem a fazer essa escolha de fornecedores pela dispensa eletrônica. A escolha tem suas vantagens, como ser um meio mais imparcial de julgamento, o que de certa forma até protege o comprador. Mas por outro, trouxe incertezas, no sentido de que não é mais possível a gente pedir orçamentos apenas dos nossos fornecedores, da nossa confiança, que já trabalharam com a gente, algo desse tipo. Para aqueles que já utilizavam pregão, o atestado de capacidade técnica não é lá uma novidade, mas ainda assim, para aqueles que começaram a fazer pregão há pouco tempo, esse vídeo será útil. O artigo 67 da Lei 14.133 de 2021 diz que a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a, aqui no inciso 2º, tem certidões ou atestados emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, e que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88. Então vamos lá, como é que a gente faz para exigir esses atestados de capacidade técnica, Esses atestados a gente vai exigir justamente naquela aba de solicitar o envio de anexos, juntamente com a proposta e os documentos de habilitação. Dentre eles a gente solicita também o atestado de capacidade técnica. E quando que eu devo solicitar esse atestado? Primeiramente, para aquele comprador, você só vai solicitar o atestado de capacidade técnica quando o seu termo de referência disser que você deve aceitar o atestado de capacidade técnica. Tá? A gente tem aqui um modelo de artefato digital que a gente abriu, e aqui no item 8 do Comprasnet, na nossa minuta da AGU aqui já tem, na qualificação técnica, comprovação de aptidão de fornecimento de bens similares de complexidade equivalente ou superior ao objeto dessa contratação. E aqui, no item 8.31.1, a gente pode descrever aqui quais são as características mínimas desse atestado de capacidade técnica. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma reforma que inclui um piso de madeira, e essa é a parcela de maior relevância do meu objeto, da minha reforma, eu vou pedir aqui que tenha, nesse atestado, a reforma de tantos metros quadrados de madeira, de piso de madeira, no caso específico desse, limitado a 50% do que eu vou fazer aqui do meu piso, tá? Esse atestado tem que ser no máximo com a metade do que eu vou licitar aqui. E nesse caso também podem ser somados atestados até o mínimo que eu vou exigir aqui nessas características. Então agora, basicamente, eu tenho um critério para eu restringir fornecedores apenas aos capacitados tecnicamente, o que me dá menos preocupação ali nos meus pregões, nas minhas dispensas eletrônicas, porque eu vou limitar aqueles aventureiros que às vezes nem são do ramo e estão ali para tentar ganhar uma receita extra ali para a sua empresa. E quando é que eu vou pedir isso? Sempre eu vou pedir atestado de capacidade técnica, então? Então, essa é a questão. O atestado de capacidade técnica, ele é justamente para a gente proteger a administração dessas aventuras de fornecedores novos, que às vezes não têm nem a compreensão do objeto que vai ser executado. Mas, por exemplo,
Se a gente vai comprar teclados de computador, por exemplo, são bens de TIC, materiais de consumo ali, mas será que esses materiais, caso esse fornecedor não honre com a entrega, considerando que é um material de reposição, que geralmente existe em estoque, a administração vai ter um grande prejuízo com isso? Ou será que a administração vai ter algum prejuízo com isso? Certamente não. Então, para materiais simples, fornecimento, pronta entrega, principalmente materiais que, na maioria dos casos, a administração pública de regra vai pagar só depois do fornecimento, não existe nenhum prejuízo ali envolvendo a administração para que eu possa restringir essa competição àqueles que possuem atestado de capacidade técnica. Tá? Então, como sugestão, eu vou deixar aqui que esses atestados sejam solicitados. No caso, agora, essa recomendação para aqueles que elaboram os termos de referência. Serviços técnicos especializados, por exemplo, reparo de bens móveis e imóveis. Tá? Por exemplo, vamos consertar um equipamento. A gente pode perder esse equipamento, ou o equipamento voltar com danos maiores do que os que já existem, caso seja um fornecedor completamente despreparado. Ou bens cujo atraso na entrega pode causar prejuízos na administração. Se eu vou comprar algum suprimento para a área da saúde e o meu estoque já está muito baixo, pode ser um caso da gente exigir para a gente não ter prejuízo significativo para a administração pública e até para a coletividade, nesse caso. Obras e reformas, que eu vou trabalhar ali com remoção de itens para reconstrução, reformas. Quando a gente reforma um ambiente, a gente torna ele interditado para uso. Vamos imaginar que a gente tem uma sala, essa sala era possível de ser utilizada, mas reformamos essa sala para que ela mantenha as suas características perfeitas e ela entrou em reforma. Se for algum fornecedor aventureiro despreparado, pode ser que eu perca essa sala até que eu faça uma nova contratação. E isso vai inviabilizar ali o uso de um espaço público. Então, para esse caso de obras e reformas, onde existe uma mobilização grande também, principalmente quando são reformas maiores e obras de maneira geral, isso traz um prejuízo para a administração, caso essa obra seja descontinuada. E outras hipóteses devem ser analisadas caso a caso, principalmente levando em conta se a administração pública está assumindo algum risco. Tá? Caso não esteja assumindo nenhum risco, a gente vai fazer ali principalmente uma contratação simples, onde é possível ali de se contornar qualquer falha que vai acontecer no decorrer do processo. Não me parece tão adequado a gente solicitar esse atestado. Até porque a gente não pode perder o nosso objetivo também de ampliar a competição o máximo possível. Aqui nós temos nesse processo um modelo que a gente fez aqui para a nossa unidade de atestado de capacidade técnica. A gente fez um modelo no SEI, tá? Porque que é interessante a gente fazer esse modelo no SEI? Porque a gente tem aqui um número de controle. Cada documento do SEI tem um número de controle. Então, assim, a gente pode confirmar com mais facilidade caso algum outro órgão nos ligue perguntando se esse atestado é verdadeiro, se o atestado foi de fato emitido por esse órgão, se não tem nenhuma informação modificada. Tá? E caso vocês desconfiem da integridade do atestado de capacidade técnica, a gente não deve também sair desclassificando esse fornecedor. A gente deve tomar diligências. Tá? O que são as diligências? São atitudes complementares do comprador, do pregoeiro, onde a gente vai comprovar a veracidade de alguma informação ou de alguma declaração. No caso do atestado de capacidade técnica, a gente pode solicitar, por exemplo, cópia do contrato ou do empenho, se o serviço for prestado para a administração pública. A gente pode pedir notas fiscais do serviço prestado ou do material entregue, outros documentos complementares, por exemplo,
Se tem uma reforma que ocorreu, a gente pode pedir documentos, como a RT, alguma coisa que a gente ache que seja complementar ao serviço que vai ser prestado, ao material que vai ser entregue. Caso eu entenda que notas fiscais e contratos não são suficientes, na maioria das vezes são. E uma última opção também é a gente entrar em contato com o emissor do atestado, seja a empresa, seja o órgão. Tá? Lembrando que o atestado de capacidade técnica não é emitido só pelo setor público, mas também por empresas privadas. Essas ações complementares podem também corroborar para comprovar ali os dados do emissor do atestado de capacidade técnica. Tá? Porque às vezes também são serviços prestados para empresas menores, elas não sabem fazer ali um modelo de atestado de capacidade técnica, mas às vezes o fornecedor tem aquele atestado que é de boa fé, só tem ali às vezes um problema de formatação. Tá? Então vamos sempre ter o julgamento objetivo e eliminar o fornecedor do certame só em último caso. Tá? Então, nesse vídeo era basicamente essa pequena explicação sobre o que era o atestado, como exigir, em que situações e diligências a serem tomadas para comprovar as informações do atestado de capacidade técnica. Então, nesse vídeo é isso. Até logo!